No bopismo, né? E é isso, galera. Vocês já sabem, né? Aquela coisa. Mandem superchat. Eu vou fazer todo o possível pra ler as mensagens aqui. Não só de superchat, mas o superchat ajuda a me guiar aqui pra saber quem tá mandando mensagem e tudo mais, tá bom? Mestre, eu vou dividir a entrevista em alguns capítulos, né? Tem alguns quadros que já são recorrentes do bopismo, mas eu queria saber de você uma coisa que eu sempre tive curiosidade. Qual que é a sua primeira memória com o São Paulo? E qual foi a memória que você se deu conta de que você amava o São Paulo? São coisas diferentes ou são coisas iguais? Não, é a mesma coisa. Eu passei a gostar do São Paulo. Eu sou um pouco, de certa forma, não totalmente, uma geração meio espontânea, assim, né? A família da minha mãe é corintiana, a família do meu pai é palmeirense. O meu pai é um São Paulino quase não praticante, vê um jogo ou outro, vê os mais importantes, mas não é um fanático, assim, pelo São Paulo. A minha primeira lembrança de futebol, que foi quando eu gostei do São Paulo e virei São Paulino, foi a final do Campeonato Brasileiro de 77, que terminou em 78, em janeiro. Tava chovendo pra caceta no Mineirão, eu tava na casa da minha avó, e eu lembro da gente assistindo esse jogo. A galera assistindo o jogo, eu assistindo o jogo. Não era totalmente ligado em futebol, eu tinha 6 para 7 anos, né? E aí eu lembro que eu achei muito legal o uniforme, primeira coisa que me chamou a atenção, né? Branco naquela chuva, tal, todo mundo meio embarreado, tal. Eu achei demais aquilo. E a decisão por pênaltis. O São Paulo ganha e mesmo que você não entende muito, você viu que era um ambiente que não era do São Paulo, que tava todo mundo torcendo contra, não em casa, né? Mas no estádio. E aquele negócio me pegou. Eu achei a camisa linda e achei a conquista um negócio muito legal. E a partir daí eu virei São Paulino. Quantos anos você tinha? Eu tinha de 70, foi começo de 78, eu tinha 7 anos. Tinha 7 anos. Sua primeira memória com o São Paulo é essa? Primeira memória com o São Paulo é essa. Com o São Paulo. A primeira memória de futebol que eu tenho, que é a primeira memória da minha vida, é a coisa mais antiga que eu lembro, mas é um fiapo de memória, assim. E eu era muito criança, eu tinha 3 anos, da Copa de 74. Mas eu só lembro vagamente de todo mundo na casa da minha avó vendo um jogo, que eu nem sei nem que jogo que era. É a primeira lembrança que eu tenho da vida. Essa casa da sua avó é a mesma casa da avó do jogo do São Paulo também? É a mesma casa. As pessoas se reuniam lá pra ver? Era um lugar que as pessoas se reuniam? Eu passei a minha infância indo todos os domingos na casa da minha avó. Da minha avó e do meu avô, que eram pais dos meus pais, da minha mãe, né? Pais da minha mãe. E eu ia todo domingo lá. Então tinha tio, parentes, não sei o quê, a casa ficava sempre cheia. E ali que era o lugar de ver futebol. Tipo, eu lembro muito de algumas finais que eu vi. A final de 80, Flamengo e Atlético Mineiro, eu lembro de ter assistido lá. Muita coisa eu lembro de ter visto lá. Essa era a casa onde eu ia todos os domingos, entendeu? Essa casa ainda existe? Não, meus avós já morreram, a casa já foi demolida, não tem nada. Você é um cara nostálgico, Tirone? Não, aliás, eu não gosto muito. É uma coisa... O passado, assim, claro que eu gosto de lembranças e tal, mas esse passado que não vai voltar, tipo assim, um tempo da sua vida que nem que você queira, você não vai rever, você não vai voltar nesse lugar, me entristece um pouco. Eu, por exemplo, eu não sou um cara que gosta muito de ver foto antiga. Minhas ou dos outros, assim. Porque é de um lugar, normalmente fotos são lugares legais, são lembranças boas, né? Você fala, puta, aquilo foi tão legal e eu nunca mais vou ter isso. Então eu não gosto muito de foto, por exemplo, foto antiga. É uma faca de dois gumes mesmo, porque falam que a saudade é a definição de alegria e tristeza juntos, né? Sentir saudade é estar feliz e triste ao mesmo tempo. Pois é. Eu pergunto, enfim, porque o São Paulo e o futebol como um todo é uma fonte, eu acho que é uma fonte inesgotável de memórias afetivas. Totalmente. E aí até a próxima pergunta, se tem alguma memória com São Paulo, a não ser que seja a mesma memória essa do campeonato de 77, que ninguém vai tirar de você. Alguma memória de felicidade, ou pode ser de tristeza, de decepção, ou que, sei lá, por alguma razão tenha ficado tão impregnado em você que ninguém tira de você. No seu último suspiro de vida, essa memória ninguém vai tirar de mim em relação ao São Paulo. Tem alguma? Tem várias, né? As Libertadores, as 3, são pra mim muito importantes, mas pra mim essas memórias são as mais legais, são as mais antigas, né? Quando você é mais criança, que parece que aquele negócio cola em você. Então, por exemplo, eu lembro dessa história de 77 muito vivamente. Mas uma
uma história que na verdade não é uma história legal, mas no fim pra mim foi muito, é a primeira vez que eu fui no Morumbi. Eu tinha 9 anos, vizinho, não sei o que, tarará, fomos pro Morumbi e era a final São Paulo e Grêmio. São Paulo perdeu o jogo. Só que, claro, foi horrível, fiquei triste e tal, mas a lembrança que eu tenho de eu entrar no Morumbi. E para mim, o Morumbi, quando eu entrei ali, era a maior coisa que eu já tinha visto. É a maior coisa de tamanho, que eu quero dizer. Não tinha nada que eu tinha visto na minha vida que era maior. Avião não é maior, navio não é maior, nada era maior. Prédio na rua não era maior. Era a coisa mais colossal que eu já tinha visto. Então, quando você entra no Morumbi, você entra no túnel, você vai vendo, e aí o campo é lá embaixo, aí você olha, e a arquibancada é um negócio monumental, gigantesco. É de tirar o fôlego a primeira vez que você vai. Até me arrepia você lembrar a primeira vez que você entra num estádio, né? Sobretudo no Morumbi, que é o estádio do meu time. Era muito grande, né? Ontem eu tava no jogo e eu olhei e falei, cara, como isso aqui é grande, cara. Como esse negócio é imenso. E quando você é criança, então é maior ainda. Então era a maior coisa que eu já tinha visto. E aí a festa de torcida, tal, claro, depois todo mundo triste, não sei o quê, é esquisito, mas o começo, a chegada, assim, pra mim é um negócio que eu nunca esqueci, assim. E você sente ainda de alguma maneira essa sensação? Ontem você falou, esse lugar é muito grande. De alguma maneira, toda vez que você vai ao Morumbi, toda semana, todo jogo que você vai ao Morumbi, de alguma maneira tem um lapso dessa sensação de... Em algumas vezes sim. Então, São Paulo e Corinthians, da Copa do Brasil. É aquele jogo que ganhou atropelando, passando o trator. Mas é aquele jogo que é uma energia da torcida, é uma pegada da torcida que... São Paulo e Atlético Paranaense, a final da Libertadores também. São Paulo e Flamengo não. São Paulo e Flamengo tava todo mundo tenso, com o C na mão. Vamos falar o português. Foi muito tenso. E o final, sim, de glória e tal. Mas, sim, algumas vezes de chegar a se emocionar, a chorar. Eu chorei contra o Corinthians, eu chorei contra o Flamengo e tal. Né? Pra mim, muito emocionante. Eu sou meio chorão, sou bastante, mas...